Imagina um shape tão perfeito que parecia esculpido por Deus, uma simetria que arrepiava, um campeão que só inspirava paz, humildade e evolução. Mas no auge da preparação para o maior campeonato do mundo, George Peterson foi encontrado morto, sozinho, em um quarto de hotel. O que aconteceu com esse monstro que todo mundo amava? O que levou um dos atletas mais saudáveis do circuito a cair assim, de repente? Já mete o like monstro, se inscreve no canal Balonatic, ativa o sininho e, claro, confere nosso e-book Treino Old School, 8 semanas de sangue, suor e ferro. Link tá na descrição. Galera, olha a minha evolução com esse treino que tá no Treino Old School Balonatic. Olha isso. Confere lá, o link, como eu disse, tá na descrição. Bora descobrir o que de fato aconteceu com o Dabu. George nasceu em Queens, Nova York, um lugar que forma guerreiros, mas também tenta quebrar quem sonha alto. Na infância, antes de sonhar com palcos, George sonhava com disciplina. Ele encontrou isso no karatê. Foi no estilo Shotokan que ele conquistou a faixa preta, canalizando sua energia e agressividade em técnica, postura e autocontrole. Enquanto muitos da sua idade estavam na rua, George estava treinando chutes, socos e kata. A base do karatê moldou sua mente muito antes dos halteres. Disciplina, respeito, constância. Foi essa mentalidade que ele carregaria depois para dentro da academia. E não foi por acaso que, quando descobriu a musculação, tudo fez sentido. Ele começou a treinar com a mesma intensidade que aplicava no tatame. Cada repetição era como um movimento de combate. A cada treino, o corpo dele ia moldando. Ombros largos, dorsais densas, cintura fina, pele colada. Mas ainda faltava confiança. George não via no espelho o monstro que o mundo veria depois. Durante anos, ele ficou fora das competições. Achava que não era o bastante, que seu shape não se encaixava. Até que, em 2016, ele resolveu dar um salto de fé. Subiu no NPC Nationals e venceu. Campeão nacional do Classic Physique. Foi o nascimento oficial de George Dabu Peterson. Ali ele se tornou profissional. A partir dali, a missão era subir com os grandes. E ele subiu. Entre 2017 e 2019, ficou com a medalha de bronze no Mr. Olympia Classic Physique 3 vezes seguidas. Consistência absurda, shape absurdo, simetria, detalhe, densidade e presença de palco. Mas George não se acomodou. Ele queria mais desafio e então decidiu migrar da Classic Physique para a categoria 212, onde o volume fala mais alto. A galera duvidou, mas ele cresceu, subiu em 2020 no Olympia 212 e pegou bronze de novo. Em 2019, ele já tinha vencido o Arnold Classic Physique, ou seja, em menos de 5 anos, George já tinha troféus dos 2 maiores palcos do mundo, Mr. Olympia, Arnold Classic, a elite do esporte, sempre no pódio. E não era só o shape, a vibe dele era diferente. Enquanto muitos chegavam de fone no ouvido, cara fechada, George chegava com um sorriso, trocava ideia, estendia a mão, dava dicas para os novatos, era luz. E é por isso que ele virou ídolo tão rápido. Ele não era só físico, ele era espírito. Não tinha vaidade no olhar, tinha paz. Era o tipo de monstro que assustava na pose e abraçava no bastidor. George
tratava o treino como ritual. Cada série tinha intenção, cada pose era refinada como arte. Ele dizia que o shape não era só carne, era comunicação, era expressão. E isso se via no palco. Quando ele posava, o tempo parava. A obsessão dele por simetria era nível 1000. Ele treinava costas com foco nos encaixes das escápulas. O trapézio tinha ângulos de escultura. Os glúteos eram fibrados mesmo no off-season. Tudo nele parecia calculado, mas sem perder naturalidade. Era físico e alma fundidos num só. Nos bastidores, era um cara sereno. Nunca se via George brigando por posição, nunca reclamando de nota. Ele aceitava tudo com postura de mestre. E os juízes viam isso. A galera via. Por isso o respeito foi unânime. Seu treinador, Just Miller, era só elogios. Dizia que nunca conheceu um atleta tão dedicado, limpo e constante como George. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. É o que mais agradecia durante o processo. Durante as preparações, George não ficava fazendo drama em rede social. Ele não buscava hype com polêmica. Ele deixava o shape falar. E quando subia no palco, ninguém conseguia ignorar. Ele dominava com leveza. Muitos fãs diziam: George é o classic de verdade, porque ele resgatava a vibe do fisiculturismo clássico. Proporção, elegância, respeito. Não era só o freak, era físico com alma e por isso inspirava. Mesmo quando migrou para 212, ele manteve essa estética. Cresceu sem deformar. E isso é raríssimo. O shape dele era volumoso, mais limpo, redondo, mais simétrico, monstruoso, mais harmônico. Uma escultura viva. As entrevistas dele sempre mostravam um cara centrado, espiritualizado. Ele falava de fé, de disciplina, de paz interior. E isso contrastava com o mundo do ferro, que muitas vezes é dominado por vaidade, gritaria e ego. George era o oposto disso. Ele era respeitado por atletas, técnicos e fãs. Nunca ouviu-se falar mal dele. Era quase impossível não gostar do cara, porque, além de tudo, ele era grato. A cada vitória, ele agradecia ao treinador, à família, a Deus, sempre com humildade. Por isso, o mundo do fisiculturismo sentia que ele ainda ia brilhar mais, que ele ainda ia pegar o topo. O Olímpia parecia questão de tempo. Ele estava mais perto do que nunca. Tudo caminhava para o ápice. O shape de 2021 era o melhor da vida dele. Mais denso, mais seco, mais estético. Os vídeos do pré-contest explodiam na internet. Faltavam poucos dias para o palco e todo mundo apostava. Agora vai! Na manhã do dia 6 de outubro de 2021, George foi encontrado morto no quarto de hotel, deitado no chão, lado esquerdo, shape impecável, bronze uniforme, estava pronto para o palco, mas com o coração desligado, sem sinais de luta, nenhum trauma, só a ausência de vida num corpo que inspirava multidões. Justin Miller, seu treinador, arrombou a porta após horas de silêncio. George nunca desaparecia. Ele era metódico, organizado, responsável. Quando a porta abriu, o mundo do fisiculturismo parou. Um dos maiores ídolos da geração moderna tinha partido sem aviso. A primeira reação foi incredulidade. Como assim? George era exemplo. Não fazia loucura, não era viciado em protocolos insanos. Ele era o equilíbrio, a referência, a rocha. Mas o corpo dele já estava frio e nada do que ele representava pôde impedir aquilo. O laudo da autópsia confirmou: disritmia cardíaca súbita, causada por doença cardiovascular hipertensiva,
Ou seja, o coração dele parou. Simples assim. Um apagão silencioso, no auge, faltando dias para o palco. O exame também encontrou esteroides do sangue, boldenona e estanolosol, substâncias comuns. Muitos usam, mas o corpo cobra. Mesmo no controle, mesmo no protocolo limpo. Porque o shape cresce, mas o coração nem sempre acompanha. Diuréticos, dieta extrema, desidratação, pico de estresse, insônia, tudo isso somado forma uma bomba relógio invisível. E quando explode, não tem volta. George dormiu como campeão e nunca mais acordou. O mais triste, ele não era só atleta. Ele era um símbolo, um guia, um pilar de ética, disciplina e espiritualidade do esporte. E mesmo assim, caiu. Isso deixou o mundo do fisiculturismo abalado, em silêncio. A galera chorou, não teve palco que segurasse o clima nos bastidores. Gente que nunca chorou por nada, desabou. Porque George não era só mais um. Ele era luz, ele era irmão, ele era um dos nossos. E se ele caiu, quem tá seguro? A morte dele escancarou o risco do shape a qualquer custo. Escancarou o silêncio sobre saúde. Escancarou que o físico perfeito pode esconder o sistema colapsando por dentro. Ninguém quer falar disso, mas precisa. George foi enterrado como herói, mas o recado ficou no ar e agora ecoa em cada treino, cada backstage, cada ciclo. O shape pode cobrar a alma, literalmente, e às vezes, mesmo os maiores tombam calados. George foi mais do que físico, mais do que títulos, mais do que shape. Ele foi a prova de que é possível ser monstro sem perder a essência. Ele era equilíbrio, era espiritualidade, era irmão mais velho de toda uma geração de atletas. Até hoje, as postagens dele servem de guia. Os vídeos de treino, as poses, as palavras, tudo carrega uma energia diferente. Uma paz que é rara no mundo dos palcos. Porque George era isso, o cara que mudava o corpo e acalmava a alma. Seu legado não é só muscular, é ético, é espiritual, é inspirador. Ele mostrou que dá para competir sem pisar, que dá para crescer sem se perder, que dá para vencer sem corromper a alma. A Classic perdeu um rei, a 212 perdeu um monstro e o mundo perdeu um ser de luz. Mas o impacto que ele causou não morre. E quem viu George nos palcos jamais esquece. A vibe dele, a postura, o sorriso ainda estão vivos em cada atleta que busca fazer diferente, em cada fã que levanta da cama e vai treinar com propósito, em cada treino que é feito com amor. George não era um produto do esporte, ele era um pilar. Enquanto muitos buscavam palco, ele construía legado, e isso é raro, raro de verdade. Ele virou símbolo, camisetas, tatuagens, homenagens, mas acima disso, virou reflexão sobre a vida, sobre morte, sobre o preço que se paga para ser o melhor. George sempre dizia que o shape era só casca, que o que importava mesmo era o que estava dentro, o coração, a mente, a atitude. E, ironicamente, foi o coração que falhou. Mas a atitude dele continua viva. Muita gente mudou depois que ele partiu. Alguns começaram a cuidar mais da saúde. Outros repensaram o uso de drogas. E muitos passaram a olhar o palco com outros olhos. Porque o shape pode vir, mas se for à custa da vida, não vale, galera. George era o cara que mostrava que dá para ser gigante e ainda assim ser leve. Dá para ter 100 quilos de músculo e ainda assim ter alma limpa. Ele era prova de que o ferro pode construir, se você tiver consciência. O que você está buscando na academia? Força? Estética?
Aprovação? Resposta sincera: vale a pena colocar tudo isso acima da sua própria vida? George Peterson era referência, era disciplina, estética, saúde e humildade. Mas mesmo assim, o corpo dele disse: chega. Isso diz muito sobre o esporte, sobre os extremos, sobre os riscos invisíveis que nem sempre a lente mostra. O fisiculturismo é lindo, mas também perigoso. É a arte do limite, mas quem vive no limite, vive por um fio. E o George foi mais um guerreiro que tombou, não por fraqueza, mas porque o corpo tem um preço. E às vezes a fatura chega antes da glória. A lição aqui não é parar, é refletir. Treina sim, evolui, seca, cresce, batalha, mas faça isso com consciência, com respeito ao seu corpo, com respeito à sua vida. Se até o cara mais centrado, mais dedicado, mais respeitado caiu, o que dizer dos que fazem tudo no modo inconsequente? George não morreu em vão. A morte dele é um grito silencioso no meio do barulho do pump, um aviso de que o shape some, mas a consequência fica. Então, antes de injetar, de secar, de passar do ponto, lembra do George. Lembra que ele era tudo que o esporte pregava e mesmo assim não resistiu. Fica a homenagem, fica o respeito e fica a missão. Honrar o legado dele sendo o melhor, no shape, mas principalmente na consciência. Se esse vídeo te tocou, mete o like monstro, se inscreve agora no canal Balonatic, ativa o sininho e comenta o que mais te marcou nessa história. E se você treina com sangue no olho e quer viver o estilo old school de verdade, confere nosso e-book Treino Old School, 8 semanas de sangue, suor e ferro. O link, galera, tá na descrição. Bora continuar essa missão com respeito, shape e coração. E lembre-se, eu acredito em você.